Reagir, molequinhas. Propriedades coligativas. Considerando as soluções A e B, a glicose 0,3 mols por litro não ioniza. Então você vai considerar 0,3 mols por litro. NaCl 0,2 mols por litro. Ele não dá qualquer informação, mas você sabe que NaCl é uma solução que ioniza, ok? Porque é o Na mais o Cl menos. É isso aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender isso aqui. Então, ó, eu tenho então a solução A, que é a glicose. Ela tem 0,3 mol por litro. Ela não ioniza. E eu tenho a solução B, que é o NaCl. O NaCl, ele vai ionizar em Na mais Cl menos. Então, se ela falou que tem a concentração de 0,2 mol por litro, quem vai ionizar? Vai ionizar nessa mesma proporção. Então é 0,2 do Na, 0,2 do Cl. Você vai somar e vai considerar 0,4 mol por litro. Ok? Então temos essas duas informações. Tá. Vamos agora ver o que ele está perguntando. Qual a solução que apresenta a menor temperatura de congelamento? Vamos lembrar? Aquela solução que é mais concentrada, vai acontecer o quê? A pressão de vapor dela, eu vou segurar mais esse solvente. Então a pressão de vapor diminui, fica mais difícil dele querer ir embora, porque eu seguro mais. O que acontece com a pressão osmótica? Aumenta. Por quê? Porque quanto mais soluto eu coloco, mais existe o movimento dos solventes do menos para o meio mais concentrado. Então aumenta esse movimento. Então, quanto mais soluto, maior a pressão osmótica. E o ponto de congelamento? Quanto mais soluto eu colocar, mais eu dificulto das molequinhas se unirem. Como as molequinhas ficam com dificuldade de se unir, eu tenho que diminuir mais ainda essa temperatura. Então o ponto de congelamento diminui. E o que acontece com o ponto de ebulição? Se eu tenho muito soluto lá, se a concentração está grande, eu estou segurando mais essas molequinhas, impedindo que elas saiam. Então eu tenho que aumentar a temperatura. Então a temperatura de ebulição aumenta. Então, depois que a gente tem essas informações, a gente pode responder. Qual a solução que apresenta a menor temperatura de ebulição? A menor. Quanto mais concentrado, menor temperatura de congelamento, correto? Qual das duas é mais concentrada? A mais concentrada é o NaCl. Então, o NaCl, ele tem a menor temperatura de congelamento. Quem vai ter a maior é a que está menos concentrada. Então, eu posso aqui afirmar que é a solução B, que é de NaCl. Tá bom? Essa solução aquosa. E qual a solução tem a menor pressão de vapor? Olha lá, vamos lembrar a pressão de vapor? Quanto mais concentrado, maior a pressão de vapor. Então, quanto mais concentrado, maior a pressão de vapor. Então, essa aqui não é a mais concentrada, então ela tem maior pressão de vapor. E essa não é a menos concentrada, então ela tem a menor pressão de vapor. Então é a solução A, que é a solução de glicose. Ok? Valeu?